Oi, bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Cansei de Mal Me Querer. Meu nome é Cibele Bergamin e esse é um local seguro de desabafos de uma mulher que está tentando cuidar da sua criança interior. Eu pensei muito sobre o que eu iria falar nesse primeiro episódio. Afinal, né, é o primeiro contato aqui que a gente está tendo e ele tem um peso. Se você já me conhece, talvez você vai conhecer de uma forma um pouquinho diferente. Hoje eu quis introduzir um pouquinho do que me impulsionou a querer ter esse podcast. Recentemente, em terapia, eu percebi que eu não consigo nomear o que eu tô sentindo, e isso já me acompanha há alguns anos. E nos últimos anos, por conta provavelmente dos últimos traumas, eu não consigo manter uma linha de raciocínio muito clara. Às vezes eu fico um pouco confusa, então o podcast é uma forma de treinar essas duas coisas. Pensando num assunto desse primeiro episódio, eu percebi que eu achei que estava tudo bem, que eu estava muito terapeutizada, que estava tudo lindo, quando na verdade eu só não lidei com aquilo que precisava. Eu fiz assim, ó, por debaixo do tapete, coloquei tudo lá e deixei. E quando eu tô passando por momentos muito difíceis, complicados, que me magoam, eu tenho a mania de me isolar. Eu achava que era uma forma de ficar sozinha, ver a situação de fora, o que em muitos momentos também é. Já me livrei de muita coisa por conta disso, de conseguir enxergar de fora, enxergar de outra maneira, mas é algo que além de me magoar, também magoa outras pessoas que convivem comigo. Magoa as outras pessoas porque elas ficam preocupadas comigo. Eu não sei nomear o que tá acontecendo, então ninguém consegue me ajudar, então eu fico sozinha. E me magoa porque eu uso esse tempo pra ficar sozinha. Eu gosto de ficar sozinha, mas também vem a questão que dessa última vez, desse último isolamento que eu me propus a ter, eu fiquei me questionando se eu realmente fazia falta, porque as pessoas não me procuravam. Parecia que as pessoas tinham desistido de mim. E se eu não faço falta, não faz sentido eu estar aqui na vida das pessoas. Essas situações fizeram eu reviver traumas. E isso me levava no mesmo momento para a raiz daquele trauma. E isso foi gerando um turbilhão de emoções dentro de mim. Eu também tive um bloqueio emocional muito forte, onde eu não conseguia chorar. E pra quem me conhece sabe que eu sou a maior chorona do mundo. Mas esse turbilhão de sentimentos causou uma raiva. Eu tinha raiva, raiva das pessoas que me causaram esse trauma, raiva porque eu não conseguia viver algo leve, algo tranquilo, que é algo que eu sempre almejei na vida, que eu sempre quis. Tudo é muito difícil e é sempre uma luta contra uma maré que nunca termina. Eu não quis, dessa vez, colocar a raiva pra debaixo do tapete e fingir que eu sou muito evoluída, que eu não preciso ficar com raiva dos outros. Mas, ultimamente, eu percebi que eu tenho sido muito compreensiva e que o que tem me faltado é ódio. O que te falta é ódio. O que me falta é ódio como combustível. Eu tô precisando desse combustível, talvez, pra ver as coisas de uma maneira diferente, talvez pra lidar com as coisas de uma maneira diferente. Esse não é o episódio que eu vou ser compreensiva, tá? Este é o momento de sentir raiva, raiva do que tá acontecendo agora, raiva do que eu tô sentindo agora e raiva dos traumas passados que eu não vivi, quando eu deveria ter vivido e sentido tudo que eu precisava sentir. E dito isso, de ter percebido tudo isso depois, quando eu achava que tava tudo bem, a vida cobrou. A vida falou assim: você tá precisando ser vulnerável. Olha só o que eu vou fazer na sua vida. E aí tinha o medo de ser vulnerável, mas também veio uma confiança e um sentimento de tipo assim, tá tudo bem. Aqui você pode ser vulnerável. E eu me permiti. Eu abri espaço, mesmo com tudo que eu tava sentindo, todos os meus traumas, as minhas dores, eu abri espaço pra uma coisa que eu queria viver, que o meu corpo tava mostrando que era confiável. Eu deixei. Eu fui vulnerável. Só que mesmo com essa abertura
onde eu sentia muitas coisas boas em estar sendo vulnerável. Eu me sentia eu mesma, eu me reconhecia. Em contrapartida, tinha o medo. Tinha as inseguranças, tinha os pensamentos de autossabotagem, onde me trouxe um sentimento muito ruim, aterrorizante, na verdade, de não merecimento. Então eu comecei a achar que eu não merecia o que eu estava vivendo, que eu era uma impostora, que eu não devia estar ali, que isso aí é só mais uma coisa que vai me dar uma rasteira e eu vou me magoar de novo. Ficava uma luta desses dois sentimentos, mas eu decidi bater o pé, encarar esse medo e falar: dessa vez não, porque eu vou viver aquilo que eu quero viver. E eu percebi que tudo que eu queria viver, eu não estava vivendo porque eu não queria lidar, porque eu não queria enfrentar. E eu sei que em muitos momentos é muito difícil ter essa força de enfrentar, como eu falei, né? Por muitos anos eu ouvi coisas e coisas foram reafirmadas em ações. E aquilo se repetiu por anos e com pessoas diferentes. Eu ficava lutando contra uma maré que chegou a um determinado, não um, mas vários momentos na vida onde eu cansei e só fui arrastada. Eu só deixei, eu cansei de lutar. Nesse cansar de lutar, eu não me reconhecia, não era eu. Eu não sentia que era o certo. Eu não queria viver num mar bravo, eu queria viver num rio tranquilo. Era isso que eu buscava uma coisa tranquila, um sentimento dentro de mim tranquilo, e foi isso que eu senti, me abrindo para essa vulnerabilidade que eu precisei ter. E aí eu percebi que eu só ia viver o que eu queria, o que eu sempre almejei viver, se eu me conectasse profundamente. E se conectar profundamente requer muita vulnerabilidade. E isso é algo que me assusta muito, porque lidar com outras pessoas te força a lidar com você mesmo. O seu eu interior que você esconde tanto na sua solitude, que eu escondia tanto. Hoje eu me pego enfrentando situações que eu nunca imaginei, que eu não sabiam que me afetavam tanto assim. Hoje, não sozinha, mas também por conta da terapia, eu consigo enxergar de outras maneiras. Eu sou uma pessoa que quer saber muito os porquês, quer entender muitas coisas, sabe? E comigo, com os meus sentimentos, não é diferente. Eu sempre quero ir na raiz da coisa, entender porquê, como. Isso, querendo ou não, me ajuda. Os meus momentos de isolamento me estragavam, mas hoje os meus momentos de solitude me ensinam. Hoje eu sei tirar meu tempo, de conseguir nomear e falar: não, tô chateada. Aí eu sento, respiro, escrevo. Escrever pra mim sempre foi um mecanismo sobre entender o que eu tava sentindo e conseguir colocar pra fora. Eu tenho um caderno onde eu despejo tudo, de desenho, arte, texto, sentimento, tudo ali. E tem sido muito bom. É um material também que pode ser usado para terapia. Esse é o motivo de tudo. Foi onde tudo começou. Aqui começa também a vida que eu quero viver. Eu quero enfrentar as coisas, não quero mais deixar as coisas para lá. Quero tratar as coisas com a seriedade que elas precisam ser tratadas. Quero lidar com as coisas, cansei de deixar para lá. Me ver nesse cenário de sempre ter muito medo, ter medo de ser eu mesma. De ter vergonha, de não conseguir demonstrar afeto do jeito que eu quero, de amar o outro na individualidade, de me amar na minha individualidade também, sem me culpar sobre mil coisas. E aí eu percebo o quanto eu queria ter controle das coisas, e na verdade não tinha controle de nada. Hoje, abrindo um pouco mais a mão desse controle, eu consigo me reconhecer mais também. Eu sinto que o controle na minha vida, por muitas vezes, estragou momentos, porque eu queria que fosse perfeito, mas a vida não é perfeita. O controle, ele estragou momentos, estragou questões de trabalho. Eu sou perfeccionista e o controle tá ali, ó, coladinho. E eu tô tentando abrir mão disso. Ser vulnerável, abrir mão do controle, fazem com que eu sinta que eu sou eu.
E eu, como artista, designer, fotógrafa, social media e muitas outras coisas, estava totalmente travada. Travada porque a arte sempre teve muito de mim. É um pedaço de mim, é uma extensão de mim. Eu não estava conseguindo criar. Eu, eu ainda não me sinto no lugar certo, como se eu ainda fosse uma impostora. Isso é muito complicado para mim. A arte, querendo ou não, foi algo que me salvou. É onde eu consegui expor o que eu precisava expor, porque eu cresci numa casa onde ninguém queria saber. E quem queria saber também estava tentando sobreviver. Então, assim, não tinha muito para onde correr. E a arte era para onde eu corria. Eu sempre criei muitas histórias. Eu sou uma pessoa que fantasia muito, que vive no mundo da lua com isso, inclusive. Eu comecei na pintura, na colagem, e aí depois aprendi a desenhar um pouco melhor, né? Desenhar, a gente desenha desde pequenininho, mas a desenhar um pouco melhor, e aí fui ganhando gosto, e aí comecei a mexer no computador, aí veio a fotografia. Aconteceu tudo que eu sou hoje, e não tô colocando os parabéns em cima dos traumas que eu tenho porque eu encontrei a arte. Eu acredito que a arte me encontraria de uma forma ou outra, caso eu não tivesse vivido as coisas que eu vivi. Tudo o que eu vivi depois e todas as maneiras que eu aprendi a sobreviver, a me auto-sabotar, a acreditar em coisas que não são verdades, faz com que a minha arte não seja uma extensão de mim. E eu quero que a arte seja uma extensão de mim. Eu preciso que seja uma extensão de mim. Então, ser vulnerável não melhora só minha qualidade de vida, como minha qualidade de trabalho, a qualidade das minhas relações. Abrir mão do controle tem ajudado em tudo isso. Se conectar profundamente com alguém requer vulnerabilidade. E isso é uma coisa que me assusta muito, porque lidar com outras pessoas te força a lidar com você mesmo, com o seu eu interior que você tanto esconde na sua solitude. Espero que esse podcast tenha feito algum sentido para você e me conta aqui nos comentários o que você anda evitando sentir para não ter que lidar consigo mesma.